Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja livre. Minha amiga, meu amigo ouvinte, seja livre dessa enfermidade, seja curado. Seja livre dessa mazela, desse mal-estar, dessa dor de cabeça, dessa insônia. Seja livre desse mal que atua na sua coluna. Seja livre do espírito familiar, o espírito que destrói família. Seja livre do espírito do vício. Seja livre do câncer que corrói e destrói a sua carne. Seja livre do inferno que está na sua vida. E quem crê, diga amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, nós estamos falando sobre a fé prática, a fé que traz benefício, a fé que produz o milagre. O milagre que você quer depende da fé, da sua fé exercitada, praticada, para que então aconteça o milagre. Você planta a fé. Deus nos deu a fé para que através da fé nós venhamos tirar proveito, venhamos vencer o mal. Como é que eu posso fazer isso na prática, ô bispo? Como que eu posso tirar proveito da minha fé? Como é que eu posso exercitar a minha fé e tirar proveito? Nós falamos ontem a respeito de atitudes que você tem que tomar e que não adianta orar. Não adianta orar quando você tem que tomar atitude. Não adianta tomar atitude sem ter orado. Tem que saber para que situação você tem que usar a sua fé. Por exemplo, você é uma pessoa que tem sido fiel no dízimo. Então você tem o direito de cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Você tem o direito, é justo, é justo. Você faz a cobrança a Deus de acordo com a sua fé. E isso não é pecado, não. Isso não é agressivo a Deus, não. Ele quer isso mesmo. Ele quer que você assuma a sua fé e tome posse daquilo que ele prometeu. Agora, se você não é dizimista, não vai adiantar nada você ficar orando, ó Deus, me ajuda economicamente, ó Deus, me arranja um emprego, nada disso, porque você tem roubado a Deus. Não é possível uma pessoa que rouba a Deus ter o direito de cobrar dele o cumprimento das suas promessas. É ou não é, minha amiga, meu amigo ouvinte? Às vezes, você diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. É o Salmo 91. Você decorou isso aí, você sabe muito bem. Mas aí, por outro lado, quando você lê lá que o Deus falou, no mesmo Velho Testamento, trazei todos os dízimos a casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisto. Então, eu pergunto a você, você crê nos salmos, você crê no Salmo 23 e nos outros tantos salmos? Quando você se vê em pecado, você corre para o Salmo 51, quando você vê apavorado pelo perigo, você corre para o Salmo 91, quando você quer bênçãos, você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, o Salmo 23. Mas, quando o pastor fala sobre dízimo lá de Malaquias, aí você diz, não, isso aí é o Velho Testamento, isso aí é a lei. Minha amiga, meu amigo, deixa de ser hipócrita, deixa de ser bobo. Você está pensando que engana a Deus, que pode enganar ao Espírito Santo, ou mesmo o diabo? O diabo sabe. Como é que você, que diz que serve a Deus,
e obedece algumas coisas do Velho Testamento, os Salmos, né, Provérbios, você se apoia em alguns textos de Salmos, mas quando fala do livro das profecias de Malaquias, você então quer fugir da raia. Diz que não, isso aí é do Velho Testamento. Mas se você for lá em Mateus capítulo 23, versículo 23, você vai ver Jesus falando sobre o dízimo, promovendo o dízimo. Então, não seja hipócrita, não seja fingido, não seja dissimulado. Você tem fé, minha amiga, meu amigo, é na palavra de Deus por inteiro ou parte da palavra de Deus? Se você tem fé em parte da palavra de Deus, desliga o rádio, vai, ou então ouça outra coisa. Não me ouve não, porque não vai dar certo. Você não vai entender. Agora, se você ouve, se você gosta de todo o texto sagrado, de ponta a ponta, de Gênesis a Apocalipse, então você não pode fugir de alguma palavra. É tudo ou nada. Então, se você está apertado economicamente, faça o que a Bíblia fala. Jesus disse, dai ser-vos-á dado. Dai ser-vos-á dado, porque da maneira como a gente dá, a gente recebe. Não é só oferta e dízimos, não, é tudo. Perdão. Você perdoa, você será perdoado. Você não julga, você não será julgado. É tudo. Então, minha amiga e meu amigo ouvinte, a fé é justamente a força, a energia de Deus, o poder de Deus que nos dá autoridade para agir, nos dá coragem, nos dá audácia. A gente se torna audacioso, a gente se torna atrevido em cobrar de Deus aquilo que ele prometeu. Quer dizer, Deus nos dá fé e nós usamos a fé para cobrar dele aquilo que ele prometeu. Está certo, é isso mesmo. Porque Deus não é mágico, ele não faz mágica. Deus trabalha na justiça, ele trabalha com a palavra. Deus, minha amiga e meu amigo ouvinte, é vida eterna. Deus é a vida eterna. Mas essa vida eterna não se conquista senão por meio da fé, a fé prática. Você age a fé, você toma atitude. Foi isso que eu aprendi na minha vida com Deus. Foi isso que o Espírito Santo me ensinou, tem me ensinado. Eu tenho que tomar atitude. Eu não posso ficar esperando. Não adianta eu ficar orando, quando eu tenho que tomar atitude. Também não posso tomar atitude sem saber que atitude que eu vou tomar. Então eu oro, ó Deus, o que eu faço? Qual é a tua vontade para a minha vida? Devo ir em frente ou ficar parado? Então, a fé é para a gente usar como ferramenta. A fé não tem nada a ver com religião, religiosidade. Quando você vai na igreja, você está manifestando a fé. Quando você ora, você está manifestando a fé. Quando você toma atitude, você está manifestando a fé. Quando você dá oferta, você está manifestando a fé. Quando você dizima, quando você traz as primícias para o altar, você está manifestando a sua fé. Então, a fé é um poder, é uma autoridade que Deus lhe deu para você tomar posse, para que nós tomemos posse daquilo que nós queremos. Minha amiga, meu amigo ouvinte, use a sua fé, tire proveito dela, para que você glorifique a Deus na sua vida. Engraçado, você veja, por exemplo, eu lembro quando eu tive meu encontro pessoal com o Senhor Jesus, e a partir daquele momento eu tive paixão pelas almas, eu queria ganhar almas, mas ninguém abria a porta para mim, ninguém me dava chance. Os caminhos estavam fechados, as portas fechadas, ninguém acreditava em mim. Ninguém. Mas eu não me dei por fracassado. Eu continuei pensando, curtindo, cultivando aquela fé. Até que chegou o momento em que eu saí pelas ruas, pelos becos, hospitais. Eu ia falar de Jesus para as pessoas que estavam carentes.
Muitos batiam a porta na minha cara, outros aceitavam. Enfim, e foi assim que nós agimos com a fé. A fé que Deus me deu, eu agi, eu tomei atitude. Eu não fiquei só orando pelas pessoas em casa, não. Porque é muito cômodo a pessoa ficar na casa dela, ficar orando, ó Deus, abençoa o fulano, abençoa o ciclano, e não toma atitude. Aí não funciona, você tem que orar e você tem que tomar atitude. Tem hora que você tem que orar, tem hora que você tem que tomar atitude. Tem hora que você tem que orar e tomar atitude. Você tem que saber qual é o momento. E o Espírito Santo, quem tem o Espírito de Deus, sabe o que vai fazer, o que deve fazer. Assim, minha amiga, meu amigo ouvinte, é a fé. E não é só isso, não. Não é só isso, não. Por exemplo, uma pessoa que tem o Espírito de Deus é capaz de mentir? Não, não mente. Por quê? Não mente porque o Espírito Santo dá a ela uma consciência da verdade. É impossível você seguir Jesus e ser mentiroso, e praticar mentira. É impossível. É impossível você seguir a justiça, o Senhor da justiça, e viver no pecado. Não dá. Não há uma conciliação entre a luz e as trevas. Então, as pessoas têm que ter consciência de que não é possível servir ao pecado e tentar se proteger sobre as asas do Altíssimo. Não tem jeito. Não adianta você viver no pecado, você viver no pecado e depois correr lá para o Salmo 91, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Não adianta, não adianta. Você pode até sentir-se consolado, você pode até sentir uma boa sensação, uma sensação de bem-estar, mas se você pode sentir-se pode sentir uma sensação de bem-estar quando lê o texto sagrado. Mas se você pratica o pecado, o texto sagrado não vai valer nada para você, porque você está vivendo no pecado. Quer dizer, cadê a sua fé? Você tem fé para seguir o pecado e ouvir a palavra de Deus? Não dá, não existe fé para isso. A fé não pode ser dividida, ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois senhores, porque o mais forte vai vencer o mais fraco. Não vai dar, minha amiga, meu amigo ouvinte. Você que me ouve neste momento, que serve ao pecado e tenta se esconder do mal. Você serve o mal e tenta ficar longe dele, lendo a Bíblia ou indo na igreja, não vai dar certo. Você vai perder. Com certeza você vai perder, porque a sua fé não está sendo praticada. Você não está usando a sua fé com inteligência. Você tem fé para ir na igreja, mas não tem fé para largar o mal, o pecado? Então, não tem jeito. Você vai perder. Você vai ser amaldiçoado. Você vai colher os frutos do pecado, que é a morte. A Bíblia diz claramente que o salário do pecado é a morte. Então não adianta você servir o pecado e tentar receber o salário da santidade de Deus. Não dá, não dá. Não dá para você servir o pecado e receber o salário do Espírito Santo. Não dá mesmo, não tem como, minha amiga, meu amigo ouvinte. Isso é impossível. Quem serve o mal se alimenta do mal, vive do mal, se desgraça com o mal. Agora, quem deixa o mal, quem deixa a injustiça, quem deixa o erro para viver na justiça, no que é certo, então essa pessoa está agindo, praticando a sua fé e tem até o direito de cobrar de Deus o cumprimento das suas promessas. Graças a Deus. Muito bem, minha amiga, meu amigo, nós vamos colocar testemunhos agora para você ver como funciona a fé. A fé prática, a fé inteligente, a fé que traz até nós
a realização dos nossos sonhos. Vamos ouvir esses testemunhos. Meu nome é Thiago, tenho 34 anos, cheguei na igreja com 15 anos de idade, devido aos problemas na família, com os meus pais se separaram. Quando eu cheguei na igreja, eu aprendi, fui aprendendo com o decorrer dos dias a usar minha fé. Então, eu vi que através da minha fé, eu conseguia conquistar muitos benefícios para mim, para minha família. Então, eu fui exercitando. Em casa, no trabalho, eu procurava exercitar a minha fé. Eu procurava meditar, estar em sintonia com Deus, né? Então eu fui conquistando através do exercício da minha fé. E toda essa fé, toda essa alegria durou 11 anos. Foram 11 anos de muitas conquistas através da fé, mas depois desses 11 anos eu passei a enfrentar um problema no meu casamento. E esse problema me fez a ser inconstante, a ter maus pensamentos, a duvidar, na verdade. E isso começou a me faltar o temor a Deus. Então eu já não orava mais em casa, como orava antes, já não jejuava com a mesma frequência que eu jejuava antes, já não tinha os mesmos olhos para os votos, para os propósitos, para o exercício da fé. Eu toquei no dízimo. E foi quando eu me afastei. Me afastei dos caminhos da fé, da presença de Deus. Mas até então estava tudo bem, porque eu tinha um emprego bom, uma vida financeira estável, veio meu filho, ela engravidou, meu filho nasceu com problemas de saúde, mas o fundo do poço mesmo, quando eu vi que realmente me faltava Deus, foi quando eu perdi o emprego. Eu palestrava dentro dessa empresa e de uma hora para outra não servia mais. Eu tinha um carro recém-comprado praticamente de 1 ano, eu perdi, tive que devolver esse carro por conta de dívidas. Fui morar numa casa de 2 cômodos, cheguei a morar de favor com a minha sogra na casa, num quarto só. E interiormente eu acabei sendo uma pessoa frustrada, uma pessoa vazia, né? O que me preenchia, que era meu emprego, eu não tinha mais, o que me preenchia os amigos, eu não tinha mais. Então eu me senti vazio. Devido a tantos esses problemas, tudo que vinha sobre mim, me pressionando, me oprimindo, que eu resolvi voltar. Quebrar meu orgulho, porque eu tinha esse orgulho. As pessoas me convidavam para ir na igreja, iam atrás de mim, mas eu não queria, me ligavam, eu desligava o telefone na cara da pessoa, mas era o orgulho. Então um dia, numa terça-feira, eu acordei e falei, eu vou voltar. E aí eu voltei. Então eu já sabia o caminho, porque eu já tinha traçado esse caminho há anos atrás. Eu só precisava relembrar a fé. Eu comecei a curar minha fé através da frequência na igreja, através das orações em casa, através da meditação na palavra de Deus, não só na igreja, mas também em casa. E foi o que aconteceu, né? No dia a dia, nas orientações que eu fui tendo, eu fui obedecendo, fui praticando aquilo que foi dito e toda aquela memória de fé, de usar a fé, de praticar a fé, foi voltando. Então eu já fui traçando o caminho da fé novamente, né? Saindo do caminho que eu vinha tendo para o caminho da fé novamente. E aí eu fui obedecendo tudo o que falavam, vinha aos domingos, vinha às quartas-feiras, então eu fui obedecendo o que é o tratamento da fé. Então eu voltei a ter essa fé ela voltou. Eu saí do coma da fé e eu voltei a ter essa fé novamente. Com a fé curada hoje eu restaurei a minha família, meu casamento. Hoje eu tenho um casamento abençoado, hoje eu tenho um filho abençoado que não adoece praticamente. Hoje eu trabalho numa logística, hoje eu tenho planos de ter o meu próprio negócio. Hoje eu moro bem, hoje eu não moro mal, hoje eu tenho o meu carro novamente. Hoje eu sou feliz. Hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa curada. A fé e a inteligência trabalham juntas. Embora a fé seja encarada como loucura para esse mundo, ela é inteligente porque nos faz saber que temos direito à felicidade.
A fé faz com que recusemos uma vida de derrotas e conquistemos uma vida de vitórias. Se tudo não está de acordo com os seus ideais, está na hora de você refletir com a sua inteligência e usar a sua fé para trazer à existência os desejos de seu coração. Igreja Universal do Reino de Deus. Um lugar de fé para a sua vida. Meu nome é Ana Beatriz Barcelos, tenho 33 anos e antes do meu encontro com Deus, eu era uma pessoa assim muito vazia. Eu tinha muitas dúvidas, eu tinha muito medo, eu tinha medo de morrer e não ser salva. Isso foi me deixando muito triste, muito triste. Eu nunca tive uma depressão, mas era uma situação assim de muita dúvida, era de medo, né? E eu casada, com filhos, começou a ficha cair. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu dentro da igreja, né? Pessoas vinham até mim, desabafavam, e eu falava o quê? Tudo que eu falava não era com certeza. E eu queria conhecer aquele Deus que todo mundo falava, o Espírito Santo, e eu não tinha. Então foi aonde me deu um estalo na cabeça. E eu falei, não, agora eu não posso mais, né? Foi a partir daí que eu comecei a dar ouvidos. Eu comecei a dar ouvidos ao homem de Deus. Porque eu estava dentro da igreja, mas eu não consumia aquelas palavras, né? Eu entrava por um ouvido e saía pelo outro. Então, eu não guardava aquilo no meu coração. Foi quando eu resolvi passar de fato a dar ouvidos. Eu fazia exatamente o que ele falava, eu orava mais, eu lia mais a Bíblia, né? Eu comecei a me envolver de fato, de verdade, com as coisas de Deus, para que eu pudesse sim ter paz, receber o Espírito Santo e de fato tirar toda a minha dúvida, todo o meu medo, porque aí sim eu ia ter tranquilidade de que eu estaria salva. Comecei a de fato, de verdade, buscar o Espírito Santo assim com todo o meu coração, com toda a minha força. E eu obedeci a palavra, né? E foi por isso que Deus me honrou. Ele viu que eu estava sendo sincera, faltava isso, a sinceridade, né? Porque eu estava dentro da igreja, mas eu não era sincera comigo mesmo, e muito menos com Deus. Então foi quando eu me lancei de verdade, sabe? Eu mergulhei de cabeça em buscar de fato Deus vivo. Quando eu recebi o Espírito Santo, foi numa quarta-feira, que na hora que eu fechei meus olhos para buscar o Espírito Santo, e foi algo assim grandioso, porque eu saí de lá com uma certeza tão forte de que eu tinha recebido o Espírito Santo, que não havia dúvidas. E a partir do momento daquela quarta-feira, daquela reunião do Espírito Santo, para mim foi algo muito forte, e nunca mais eu me afastei da presença de Deus. Tudo mudou assim na minha vida. Além da certeza da minha salvação e além da certeza do meu encontro com Deus, eu tinha paz. Hoje eu acordo de manhã, eu não tenho mais medo. Pode cair tempestade na minha vida, mas eu tenho uma estrutura espiritual, porque antes eu batia o desespero. Porque se eu estiver falando no quesito de ajudar as pessoas, eu não tinha estrutura. Se eu me deparasse numa situação difícil, eu também não tinha nenhuma estrutura. E hoje não. Hoje a gente passa por problemas, normal, como todo mundo, mas tem aquela segurança de que Deus está ali para te fortalecer, para te dar forças, para você conseguir realizar todas as situações, né? Então, assim, hoje eu tenho tranquilidade. Além de paz, eu tenho tranquilidade, eu tenho meu domínio próprio, né? E Deus tem me honrado, sabe? Deus tem abençoado. Porque antes eu estava enganada, então hoje não. Hoje eu me sinto uma pessoa de Deus. Hoje eu posso falar que eu sou uma pessoa de Deus. E hoje eu tenho uma estrutura espiritual e isso me dá força para eu poder vencer todos os obstáculos da minha vida. O Espírito Santo, para mim, ele é tudo. O Espírito Santo, para mim, é a minha razão de viver. Sem o Espírito Santo, eu já não tenho mais motivos para viver. Então, com o Espírito Santo, hoje eu tenho essa minha paz, né, essa minha garantia de que se Jesus voltar hoje,
eu não fico aqui, né? Se Jesus voltar hoje, eu sei que eu estou salva. Você viu, você ouviu, você tem ouvido, todo santo dia nós temos colocado aqui testemunhos de pessoas que praticaram a sua fé, exercitaram a sua fé e, consequentemente, foram abençoados. Enquanto você não praticar a sua fé, você não será abençoado. E praticar a fé não é só ir à igreja, não. Não é só a igreja, não, porque as pessoas às vezes pensam assim, eu vou na igreja, eu vou na minha igreja, eu tenho a minha religião. Tá bom, você vai na sua religião, na sua igreja, etc, etc. Mas se você não pratica praticar a fé é praticar aquilo que está escrito na palavra de Deus. É obedecer a palavra de Deus. Aí sim, você, quando obedece a palavra de Deus, você está praticando a fé e, consequentemente, estará sendo abençoada. Olha, nós vamos ficando por aqui. Amanhã estaremos de volta nesse horário e nesta emissora. Que Deus abra o seu entendimento para você ouvir e obedecer. E te dê coragem para você obedecer aquilo que você sabe que tem que fazer. Não o que sente que deve fazer, não. Você sabe o que deve fazer e tem que ser feito, então você vai fazer porque você crê na palavra de Deus, você crê no Deus Altíssimo. Deus abençoe a todos e até amanhã em nome do Senhor Jesus.